Podeis assentar, amados irmãos, e com muita alegria e muito prazer, passo a palavra ao pastor Dr. Wilson Scholz, que ele é consultor de traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele vai nos trazer a palestra A Bíblia, Natureza, Funções, Finalidade e Uso. Pastor Wilson, é com muito prazer. Irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz de Jesus. Amém. Saúdo também a liderança da igreja, os pastores, todos os obreiros, enfim, toda a igreja e, por que não dizer, todos vocês que são os verdadeiros donos da sociedade bíblica, os sócios. A sociedade bíblica não tem um dono. Todas as igrejas do Brasil, as igrejas evangélicas, são as donas da sociedade bíblica. Não é um empresário, não são 3, 4 pessoas. Nós que estamos aqui temos apenas o privilégio de desenvolver o nosso ministério dentro da sociedade bíblica, em nome de todas as igrejas, inclusive a igreja que hoje aqui está reunida. Então é para mim um prazer, uma alegria e uma emoção estar aqui podendo falar para as pessoas que são donas da sociedade bíblica, são sócios da sociedade bíblica, fazendo esse trabalho de distribuição da Bíblia em todo o Brasil e no mundo. E que prazer para mim poder falar desse livro que todos nós amamos, a Bíblia Sagrada. A gente nunca termina de estudar esse livro, a gente nunca sabe demais a respeito dele. E é meu prazer e minha satisfação e uma bênção toda especial poder abordar esse tema. Eu espero não trazer nada assim de extremamente novo para vocês. Apenas refrescar a memória daquilo que todos nós dizemos. E esta é uma palestra que a gente apresenta nos seminários de ciências bíblicas em todo o Brasil. As pessoas às vezes ficam um pouco desconfiadas, mas o que é essa sociedade bíblica? Elas ainda não sabem que a sociedade bíblica é delas. E elas acham, mas o que esse pessoal pensa a respeito da Bíblia? Então a gente fala exatamente o que a igreja já sabe, que é uma confissão a respeito dessa palavra tão importante para nós. Eu vou desenvolver isso aos poucos, falando um pouco sobre que livro é esse, qual é a sua função, o que esse livro faz, e por que faz isso que faz com as pessoas? E no meio disso eu falo um pouquinho sobre o uso da Bíblia no lado prático do uso desse importante livro para nós. A palavra Bíblia, talvez muitos não saibam, é uma palavra, um nome que nós damos à Bíblia, mas que a própria Bíblia não usa para si. Isso não significa que a gente não possa usar esse nome. A gente pode usar e usa. Bíblia é uma palavra grega, da língua grega, uma palavra no plural que significa livros, ou então rolos. Em grego se diz biblion, é um rolo, e no plural, biblia. Nós dizemos no português Bíblia. E essa palavra Bíblia foi levada, eu acho que para todas as línguas. Talvez tenha uma ou outra língua que não usa uma palavra parecida com Bíblia. Em inglês se diz Bible, em alemão se diz Bibel, né? Em italiano eu acho que eles dizem Bíblia ou algo assim. Enfim, é o termo que é usado. Mas é um nome que nós damos à Bíblia dizendo que ela é uma coleção de livros. Ela é um conjunto de livros. O termo Bíblia ou Biblia até aparece no Novo Testamento, que foi escrito em grego. Só que não se refere em si aos livros bíblicos. Em Apocalipse 20:12, por exemplo, diz que livros foram abertos. Ali onde diz livros, a palavra é Biblia. Mas não são evidentemente os livros bíblicos. São outros livros que são abertos ali numa passagem que vocês conhecem. Então é um momento do julgamento em que se abrem os livros da vida das pessoas. Bíblia é o nome que nós damos a esse livro tão precioso para nós.
a Bíblia em si prefere outros termos. Ela fala em escritura ou escrituras. E às vezes até diz escrituras sagradas ou escritura sagrada. Algumas traduções mais modernas da Bíblia, como a Bíblia na linguagem de hoje, procuram hoje sempre complementar isso, dizendo escritura sagrada ou escrituras sagradas. Porque a palavra escritura, para quem nunca teve contato com a Bíblia, para quem nunca leu a Bíblia, a palavra escritura não significa muito. Elas podem pensar que é simplesmente um escrito, ou então a escritura de uma casa, ou de um terreno, ou de um lote. Então a gente às vezes precisa explicar que escritura é a escritura sagrada. Mas evidentemente o nome mais conhecido é Bíblia. E o termo Bíblia é usado para outras coisas também, para outros livros. Quando se quer designar um livro muito importante, às vezes as pessoas chamam isso de Bíblia. É um uso não muito adequado, não muito próprio, mas as pessoas usam o termo também. A Bíblia também gosta de se chamar de palavra. É um termo que nós usamos nas igrejas também. Vamos ler a palavra. É uma palavra com um P maiúsculo. Esta é a Bíblia. Ou então, a lei e os profetas. Jesus explicou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, a lei, os profetas e os salmos. Aquela era uma maneira de se fazer referência aos livros bíblicos. A lei são os 5 primeiros livros, depois vem os profetas, na forma hebraica de colocar a Bíblia, e depois os salmos ou os escritos. Isso vocês sabem, né? A Bíblia está dividida em 2 testamentos, Velho ou Antigo Testamento e Novo Testamento, e são ao todo 66 livros. Por isso que nós chamamos de Bíblia, coleção de livros. Um grande número de livros, 62 livros. O que muita gente não sabe é que os capítulos em que a Bíblia está dividida não fazem parte do formato original da Bíblia. Ela não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi escrita na forma de um texto contínuo, com um começo, um meio e um fim. Claro, as pessoas já liam na igreja seções ou porções da Bíblia, mas eles ainda não tinham colocado os números. Esses números de capítulos foram acrescentados à Bíblia em 1280, mais ou menos. Quer dizer, a Bíblia teve uma longa história sem qualquer número de capítulos. E são ao todo 1189 capítulos na Bíblia. Por isso, dividindo isso por 3, ou dividindo isso por 365, a gente chega no número de capítulos que precisa ler por dia para ler a Bíblia num ano. É em torno de 3 ou 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda num ano. O número dos versículos, esses foram acrescentados em data mais recente ainda, em 1550. São ao todo 31.103 versículos ou versos. Então, houve uma época em que a Bíblia estava sem capítulos, sem os números. Depois eles colocaram os números dos capítulos e, algum bom tempo depois, eles colocaram também o número dos versículos. Isto em si não faz parte da Bíblia, mas é um sistema muito importante e interessante. É muito conveniente. Nós estamos acostumados a localizar passagens na Bíblia, né? Isaías 53, Salmo 119, 105 e assim vamos indo. Agora imaginem se tivéssemos uma pessoa com uma Bíblia em outra língua aqui. Ela poderia localizar na sua Bíblia, sem a gente precisar dizer, olha, está na página tal, página 573 ou algo assim. Ela, em qualquer Bíblia, ela localiza essa palavra de Deus. Então é um sistema muito útil para se localizar os textos bíblicos. A Bíblia é única nesse sentido.
E esse sistema nos é muito útil, nós o valorizamos muito. Bíblia. Ter uma Bíblia em mãos hoje é um privilégio. O pastor Mário já contou a história de Mary Jones, da dificuldade que era 200 anos atrás conseguir uma Bíblia. A Bíblia já teve uma época que ela custava o preço de um carro popular. Digamos aí, para você conseguir uma Bíblia, você tinha que ter no mínimo 20 mil reais. Ela já era um tesouro. Só pessoas muito ricas podiam ter Bíblias. Ou então havia uma Bíblia só numa igreja, quando eles tinham uma Bíblia completa. O movimento das sociedades bíblicas ajudou a distribuir a Bíblia e a baratear o seu preço. Porque as sociedades bíblicas foram criadas com o seguinte lema: a Bíblia para todos, numa língua que conseguem entender, a um preço que possam pagar. Então a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, ao vir ao Brasil, obviamente ela não ia distribuir uma Bíblia em inglês, ela distribuiu uma Bíblia em português, uma Bíblia que estava pronta na época, a Bíblia de Almeida. Então, quanto mais Bíblia se produz, mais barateia o custo, e exatamente esta é a missão da Sociedade Bíblica. Nós então temos que nos considerar extremamente privilegiados e abençoados por termos uma Bíblia, às vezes mais do que uma. Eu nem vou perguntar, mas eu poderia perguntar quem tem mais do que uma Bíblia em casa. Não só a minha, mas alguém mais da família. Ou então eu próprio tenho mais do que uma Bíblia. No passado, as pessoas só ouviam a Bíblia na igreja. Eles não podiam abrir a Bíblia e acompanhar a leitura. Ela sempre foi mais ouvida e vista em quadros que eram pintados e colocados nas igrejas ou nas janelas das catedrais do que propriamente lida pelas pessoas em casa. E as pessoas tinham que guardar a mensagem da Bíblia na memória, o que também não é tão ruim assim. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Ninguém vai nunca ganhar da Bíblia. Quando um escritor é traduzido para 30 línguas, o pessoal diz: esse livro foi traduzido para 30 línguas. A Bíblia completa já está em 480 línguas diferentes. 480. E existe um trechinho bíblico em 2.500 línguas do mundo. E existem no mundo hoje, sabem quantas? Existem 7.000 línguas diferentes. E apenas 2.500 línguas têm um trechinho da Bíblia. Ou seja, existe muito trabalho ainda para ser feito. Tem muita gente que não consegue ler a Bíblia assim como nós lemos a Bíblia no português, que fala ao nosso coração. A Bíblia é o livro mais distribuído no mundo. A Sociedade Bíblica do Brasil, que somos nós todos, distribuímos em um ano no Brasil 6.500.000, ou no ano passado foram 7 milhões de exemplares da Bíblia. Quem distribuiu isso? A Sociedade Bíblica do Brasil? Sim, mas não ela, as igrejas. As igrejas distribuíram a Bíblia no Brasil e elas continuam distribuindo a Bíblia no Brasil. Ela é o livro mais lido em todo o mundo. A gente diz, sim, nós deveríamos ler mais a Bíblia. E eu falo isso para mim o tempo todo. Você precisa estudar mais a Bíblia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não conhece todos os seus detalhes e quão rica ela é. Mas que outro livro está sendo aberto nesta noite de 20 de agosto de 2013, em tantos lugares diferentes para ser lido? Não há nenhum outro livro. Quem está lendo Machado de Assis hoje à noite, ou um outro escritor qualquer? Algumas pessoas por aí. Mas quantas pessoas estão lendo a sua Bíblia hoje? Então ela é o livro mais lido em todo o mundo. Pode ser lida mais, mas que ela está disparada na frente
Disso não podemos ter nenhuma dúvida. Agora, que livro é esse? Por que ele nos fascina tanto? Que livro é a Bíblia? A gente poderia dar várias respostas, mas a melhor resposta sempre é, para todas as questões, aquela que vem da Bíblia. E quando nós não temos uma resposta da Bíblia, nós até podemos pedir que Deus nos ilumine e nos oriente, mas para as questões fundamentais nós temos resposta, e temos a resposta da própria Bíblia. Por isso, quando nós perguntamos, que livro é esse? A resposta mais correta vem da própria Bíblia. E aí, de novo, o interessante é que a Bíblia não fala muito a respeito de si. Ela fala muito a respeito daquele que é o seu autor, que é Deus. Ela fala muito de Jesus, que é exatamente quem nós precisamos conhecer através da Bíblia. Mas ela também fala de si em vários textos, vários versos, que são, embora poucos, são textos impactantes, textos marcantes para todos nós. Um belo resumo do que é a Bíblia está naquela conhecida passagem de 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 21. É uma passagem que certamente todos os irmãos já ouviram e conhecem claramente. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta palavra destaca muito bem dois aspectos da Bíblia que não se contradizem, que se complementam, a saber, o caráter divino da Bíblia e o seu caráter humano em termos. Eu vou explicar isso. Essa passagem de 2 de Pedro, ela diz que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está aí o texto. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra, movidos pelo Espírito Santo, pode também ser traduzido, como está na Bíblia na linguagem de hoje, por eram guiadas. As pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo. E o mais interessante, ao menos para mim, é que no texto original grego, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, ali no Novo Testamento grego, isso aparece no Novo Testamento interlinear, a ordem me parece interessante e significativa. Pelo Espírito Santo movidos, falaram da parte de Deus homens. Interessante, esta é a ordem das palavras no original grego, colocando a ação do Espírito Santo no começo de tudo, o que é correto. Esses homens só falaram porque eles foram movidos pelo Espírito Santo. Eles só escreveram porque no começo de tudo está a ação do próprio Deus. Por isso eu gosto de começar a falar da Bíblia exatamente onde a gente precisa começar, e dizer que ela é a palavra de Deus inspirada. Que livro é esse? Este livro é a palavra de Deus que nos veio por inspiração do Espírito Santo. Como eu sei isso? Eu sei porque a própria Bíblia o afirma. Eu não saberia se ela própria não dissesse isso. Esse assunto da inspiração das Escrituras é um assunto que geralmente é abordado quando se afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Que livro é esse? É a palavra de Deus. Como é que você sabe? Bom, eu sei porque é um livro que foi inspirado. Agora, o que é inspiração? A inspiração, eu poderia falar longamente, mas eu vou me ater ao básico hoje à noite. Ela é um ato de Deus que resultou num texto inspirado.
Evidentemente que homens falaram e escreveram movidos pelo Espírito Santo. Mas tem aquela outra passagem de Timóteo que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então o que é inspirado, na verdade, é o texto bíblico. A Escritura é inspirada. Porque cá entre nós, se o apóstolo Pedro, se o apóstolo João, se eles foram inspirados, isso é muito importante. Mas o mais importante é que o texto que eles escreveram é um texto inspirado. Porque o apóstolo João e o apóstolo Pedro não vieram até nossos dias. Mas o texto que eles escreveram, por inspiração do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada, esse texto veio até nós. E esse é um texto inspirado. O processo de inspiração. Se alguém perguntar, o que é inspiração? Aí a gente precisa dizer que a própria Bíblia não explica isso. O processo, como se deu isso, a Bíblia não explica. Ela apenas afirma que ela é inspirada. O termo grego usado é o termo theopneustos. E aí vocês conseguem decifrar ou ver que está a palavra theos, de onde nos vem teologia. Theos é Deus. E pneustos tem a ver com pneuma. Pneuma é espírito em grego. Então, theopneustos significa Deus expirado, ou Deus soprado, por assim dizer. Embora a palavra não significa exatamente isso. Ela simplesmente quer dizer que há uma ação de Deus por trás disso. O que ela é o resultado da ação de Deus. Mais do que isso, a própria Bíblia não diz. Por isso, quando a Bíblia fala, ao menos esse é o meu ponto de vista, quando a Bíblia fala, nós falamos. Quando a Bíblia não fala, nós podemos até falar, mas precisamos muita cautela e dizer, é o que eu penso. E deixar por isso. Quando a Bíblia é clara, nós podemos falar com clareza e convicção. Quando ela não fala, nós temos que ter cuidado. Para saber como funcionou essa questão da inspiração, nós temos que ler os textos da Bíblia e ver como foram escritos, para saber como cada livro foi inspirado. E aí de novo somos surpreendidos como Deus trabalha de diferentes maneiras e diferentes formas. Antes disso, vou mostrar um quadro. Eu não sei quem pintou isso aqui, e também não sei o que significa exatamente, mas eu estou usando aqui para ilustrar o seguinte. Muita gente acha que a Bíblia foi escrita dessa forma. A pessoa estava escrevendo e tinha alguém vindo de cima, né, um ser celestial ou algo assim, assoprando no ouvido. E a pergunta é essa: será que a Bíblia foi escrita dessa forma? Ou será que ela foi escrita dessa maneira? Essa é uma pintura que, pelo que eu lembro, é para representar o apóstolo Paulo. Notem, ele não está olhando para cima, ele está olhando para a folha que ele está escrevendo e tem livros abertos em cima da mesa. Será que ao fazer isso, ele também podia ser inspirado por Deus? Como é que a Bíblia nos foi dada? E antes de ir adiante, eu vou dizer que, na verdade, os dois quadros são verdadeiros. A Bíblia nos foi dada das duas maneiras. Tem trechos que nos foram dados de uma forma e outros nos foram dados de uma forma diferente. Hebreus 1:1 diz que Deus falou de várias maneiras, em vários momentos, aos pais pelos profetas. E neste tempo do fim nos falou pelo Filho. Então tem trechos da Bíblia que foram ditados, foram, por assim dizer, soprados no ouvido. Por exemplo, os oráculos dos profetas. Quando um profeta termina uma mensagem, ele diz: assim diz o Senhor. Isso significa, não é palavra minha, é palavra de Deus.
E no Apocalipse, quando Jesus manda uma mensagem para as igrejas, ou a cada uma daquelas 7 igrejas, ele começa assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, : abre aspas, e aí vem o texto. Essa mensagem é uma mensagem que vem direto. Ela foi, por assim dizer, soprada. Mas tem outros escritores, como por exemplo Lucas, no começo do Evangelho, ele diz que ele fez uma acurada investigação. Ele pesquisou e ele diz que outros já fizeram relatos e que ele também vai fazer um relato daquilo que aconteceu entre nós. Então, o apóstolo Paulo, digamos, concentrado sobre uma folha de papel, Deus o inspirou naquele momento. Deus é muito rico, Ele não nos deu a Bíblia de uma maneira só. Ele usou várias maneiras. Por isso eu digo ali, não excluiu pesquisa e respeitou a individualidade dos escritores. Nem todos escreveram da mesma maneira, com os mesmos recursos, com a mesma poesia, mas todos escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Também não foram instrumentos inconscientes. Alguém estava, por assim dizer, fora de si e só aquela caneta ou aquele estilete movia-se e a pessoa não sabia o que estava acontecendo. Nada disso. As pessoas estavam plenamente conscientes de que estavam escrevendo um texto, mas era um texto sagrado. Uma conclusão prévia, portanto: ao se ler, interpretar e traduzir um texto bíblico, é importante, é preciso levar em conta o aspecto teológico da Bíblia. Isso todos nós fazemos. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos de forma diferente do que quando lemos um conto ou lemos uma receita de um bolo. Nós lemos esse livro de forma diferente, porque é um livro diferente. Quando nós interpretamos e pregamos a Bíblia, nós pregamos e explicamos esse livro de uma forma diferente que nós explicamos outros livros ou outros textos. E quando se traduz esse texto, se traduz o texto com todo cuidado, porque não é qualquer livro que estamos traduzindo, mas o livro que nos vem da parte de Deus. Portanto, não é simplesmente mais um livro. Mas tem um outro aspecto. O texto de 2 de Pedro 1:21 diz que homens falaram da parte de Deus. Homens falaram. Deus falou, mas Ele falou através dos profetas. E Ele falou hebraico, aramaico e grego. Línguas humanas. Línguas de gente como a gente. Por isso a gente pode e precisa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas isto não significa que as palavras que Deus usou eram divinas. Ele usou palavras humanas. As palavras são humanas. Assim como, se nós dizemos, por exemplo, a palavra amém, essa é uma palavra hebraica, que significa é assim, de fato é assim. É uma confirmação, mas amém é uma palavra hebraica. Amém em hebraico. Então, essa é uma palavra bíblica, mas ela está em hebraico. Então, assim também no Novo Testamento, em grego, essas palavras são de línguas como a nossa língua, que é o português. Deus fala a nossa linguagem. Essa questão é muito importante. Nesse ponto, nós cristãos somos diferentes, ou quase os únicos que somos diferentes. Tem outras religiões que dizem assim: para você falar com a divindade, você precisa aprender a língua que essa divindade entende. No nosso Deus é muito maior. Deus é grande, né? Os jovens cantaram. O nosso Deus é grande. Ele é o maior linguista
ele fala todas as línguas e entende todas elas. Eu não preciso falar com ele em aramaico ou hebraico, ele fala a minha língua e entende a minha língua. O meu português quebrado e a língua do meu coração. É isso que ele entende. Por quê? Porque ele, ao vir ao mundo em Jesus, ele veio e falou língua de gente. Ele não trouxe uma língua própria do céu, não. Ele veio e falou aramaico, que era a língua que se falava na época. Portanto, falar a nossa linguagem e nos falar em português condiz com a encarnação de Deus. A Bíblia está em linguagem humana. Ela foi escrita por pessoas e para pessoas como nós. Por isso nós podemos lê-la e entender o que está escrito. Se não fosse assim, nós não entenderíamos o que está escrito. Jesus se comunicou do mesmo jeito usado pelas outras pessoas quando se comunicam. E como ele se comunicou. É realmente impressionante. E, na verdade, não deveria nos surpreender que Jesus tenha conseguido falar com tanta clareza com as pessoas. Ninguém ainda escreveu um livro sobre isso, mas deveria haver um livro, Jesus, o maior comunicador de todos os tempos. Ele conseguia se comunicar e muito bem, usando evidentemente a língua do local, que era o aramaico. Ignorar o fato de que a Bíblia nos vem numa linguagem humana pode ser perigoso. Por que isso é assim? Às vezes as pessoas pensam que Deus não poderia estar dizendo só o que está escrito aqui. Ah não, isso parece simples demais. Na verdade, tem algumas coisas da Bíblia que são bem simples e outras são extremamente profundas. Alguém já disse assim, a Bíblia é assim como um rio que em alguns lugares uma ovelha pode passar com toda tranquilidade. Em outros lugares ela é profunda que um elefante pode mergulhar. Então, algumas coisas são bem simples, outras extremamente profundas. É preciso continuar lendo. Nem tudo é extremamente profundo. Algumas coisas são bem diretas, outras nos deixam pensando por horas e horas. O fato de ser a palavra de Deus em linguagem humana permite que a gente faça a tradução do texto, ou seja, a passagem para outras línguas. Deus nos deu uma mensagem numa língua humana e agora nós podemos trocar a língua humana e colocar isso em português, em francês, em caingangue, em qualquer outra língua. Se não fosse assim, nós não poderíamos traduzir. Quem lê, portanto, traduz e interpreta a Bíblia, precisa levar em conta esses aspectos que nós chamamos de linguísticos, ou seja, para ler a Bíblia tem que conhecer a língua. Quem não entende português não sabe ler a Bíblia em português. É tão simples como isso. A gente precisa entender os aspectos literários da Bíblia. Nem tudo na Bíblia foi escrito da mesma forma. A gente precisa estar antenado nisso. E, evidentemente, a Bíblia tem uma dimensão histórica. Ela foi escrita em diferentes períodos. Eu preciso saber quem era aquele tal do Nabucodonosor. Eu preciso saber quem era Dario. Eu preciso saber um pouco sobre Herodes, Pilatos e assim por diante. Todas elas figuras históricas. Esse é o lado, por assim dizer, humano da Bíblia. Vou falar um pouquinho sobre o uso da Bíblia. Não poderei entrar nos detalhes disso, mas se alguém me perguntasse, e às vezes as pessoas me perguntam, professor, qual é a regra fundamental para ler a Bíblia? Como é que a gente lê a Bíblia? E eu dou sempre uma resposta em duas partes, bem simples. Primeiro, olho no texto. Segunda regra, olho no contexto. A coisa como ler a Bíblia? Ora, leia o que está escrito com toda a atenção.
E depois, leia o que está em volta daquilo que você acabou de ler. Tem que prestar atenção no que está escrito. E tudo que está escrito tem alguma coisa em volta, que nem, por exemplo, aquele quebra-cabeça ali. Cada peça do quebra-cabeça só tem o seu lugar específico. Eu não posso encaixá-lo em outro lugar. Ele cabe só ali. E ali ele fica bonito e ali ele tem significado. A mesma coisa com as palavras bíblicas. É preciso sempre ver um trechinho um pouco maior do que só aquele trechinho ou aquele verso ou versículo que a gente selecionou. A Bíblia está em português. Este é o problema maior. Problema não é uma solução? Sim, é a solução. Se nós não tivéssemos a Bíblia traduzida ao português, nós teríamos que aprender hebraico, aramaico e grego para poder ler a Bíblia. Imagina o trabalheira que seria. Mas está em português, só que o português é para muitos de nós uma dificuldade, especialmente o nível do português da Bíblia. Às vezes a Bíblia é difícil não porque é Bíblia, mas porque está escrito em língua portuguesa. E em alguns momentos uma língua portuguesa bastante erudita, bastante complicada, deixa eu dizer isso de forma bem direta assim. Então é preciso a gente entender as palavras para entender o texto. Nós na Sociedade Bíblica já temos, por exemplo, um dicionário da Bíblia de Almeida. Para quê? Para que as pessoas que leem Almeida, que são a maioria dos crentes no Brasil, para que quando eles não sabem o que significa uma palavra, para que possam abrir o dicionário da Bíblia Almeida e saber o que significa aquela palavra específica. Eu tenho alguns exemplos ali. Para a gente entender a Bíblia e entendê-la corretamente, a gente precisa saber que existe uma diferença entre debalde, escrito junto, e debalde, escrito separado. Porque senão, como diz lá em Jó 1,9, né, quando Satanás chega e pergunta para Deus, porventura teme Jó a Deus debalde? Ele não está temendo a Deus com um balde na mão, mas ele está perguntando se Jó está temendo a Deus em vão. Debalde significa em vão. Então, o que Satanás está dizendo é o seguinte: Jó tem motivos de sobra para temer a Deus, tudo vai bem na vida dele, tira isso e vamos ver se ele não faz o contrário. Então, debalde é uma palavra difícil, muita gente pensa num balde, mas não tem nada a ver com o balde, tá? Depois tem um texto de Jeremias 4,31 que fala da primípara. Esta é a única vez em que essa palavra aparece na Bíblia de Almeida, revista e atualizada. Uma primípara. Ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores. O que é uma primípara? Difícil, né? Mas o contexto, lendo o verso todo, fica mais fácil. A parturiente. O que é uma parturiente? Tem alguma coisa a ver com parto. Então a primípara é a mulher que está dando à luz o primeiro filho. Isso é primípara. Se for falar com um médico no posto de saúde, ele vai dizer, eu sei o que é primípara. Mas nós que não somos médicos temos dificuldade com essa língua, ou com essa palavra. Por isso o dicionário da Bíblia de Almeida ajuda a explicar isso. Assim, além das palavras, a Bíblia tem também vários gêneros ou formas. Algumas coisas são escritas em prosa, são histórias. E a Bíblia é basicamente história, mas nem tudo é história. Ela tem também poesia, como por exemplo nos Salmos. Ela tem parábolas, que são as de Jesus, e algumas no Antigo Testamento também. Ela tem trechos que são cartas, e assim por diante. A parábola não é história, pois ela pode ser ficcional. O que é ficcional? É uma história inventada. A história do bom samaritano, ela não foi necessariamente tirada
página policial do jornal da época. Claro, não tinha jornal na época, mas ela não aconteceu necessariamente. Ela podia ter acontecido. Jesus contou a história não porque ela era um fato acontecido há 15 dias, mas porque ele queria ilustrar o que é o amor ao próximo, contando aquela história. A poesia, por outro lado, não pode ser lida como história, e a história não pode ser lida como poesia. Deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui e falar um pouquinho sobre a poesia bíblica, porque ela está tão presente nos Salmos. Muitas pessoas não se dão conta disso, que a poesia bíblica é diferente da poesia de outras línguas. Ela é diferente da nossa poesia. Por quê? Porque ela se caracteriza pela repetição. O poeta bíblico diz 2 vezes a mesma coisa. É assim que ele faz poesia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele diz 2 coisas, é uma lâmpada e luz. Tem muita diferença entre lâmpada e luz? Na verdade, não. Ele simplesmente repete porque é assim que ele faz poesia. O exemplo ali de Isaías, um texto de Isaías: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Notem que ele diz 2 vezes: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da manjedoura. Israel não tem conhecimento. O meu povo, quem é o meu povo? O meu povo é Israel. Não ter conhecimento e não entender está muito próximo. Então esse é o jeito de fazer poesia na Bíblia, é dizer 2 vezes mais ou menos a mesma coisa, para ficar bonito, para ser poético. O contexto, além de olhar para o texto, para aquilo que está escrito, é importante olhar para o contexto e ver para quem a palavra é dita. Essa é de Martinho Lutero. Ele disse assim: na Bíblia, ver para quem se diz algo é tão importante quanto ouvir o que é dito. E Lutero tinha essa dificuldade que na época dele o pessoal achava que quando Jesus disse assim para o jovem rico: vai, vende os teus bens, eles achavam, não, ele disse isso para todo mundo. E Jesus não disse isso para todo mundo, ele disse para aquele jovem rico. E o pessoal fazia todo um movimento de ir para o mosteiro e voto de pobreza e tudo isso em função daquela passagem. Lutero disse: isso não foi dito para nós todos, foi dito para aquele jovem. Então é importante observar para quem algo é dito na Bíblia, em que contexto. Levar em conta o contexto é importante porque quando nós isolamos um verso ou um versículo, nós corremos o risco de entendê-lo de forma errônea. Por exemplo, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Tudo bem, pode ser usado para se falar sobre dízimos, mas a gente teria que ter cuidado, porque essa é a palavra do fariseu que desceu, foi ao templo e voltou para casa não justificado. É a fala de um homem orgulhoso, que se orgulha de dar o dízimo 2 vezes por semana. Aliás, jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo quanto possui. Um outro texto, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece. O que é isso? Eu posso saltar do 3º andar e nada vai me acontecer? Certamente que não. Eu preciso olhar em que situação Paulo escreveu aquilo. E se vocês olharem com cuidado, vão notar que ele está dizendo: eu tanto sei viver com muito pouco, como eu sei viver com abundância. Eu experimentei tudo. Nada mais me surpreende na vida. Eu posso enfrentar a escassez e a fartura da mesma forma. Por quê? Porque a força me vem do Senhor. Esse é o ponto. Então a gente precisa entender esse verso dentro do seu contexto. Quanto à sua natureza, então, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, em hebraico, aramaico e grego.
Nós não nos contentamos em dizer, como alguns dizem, que ela contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, nada menos do que isso. Qual é a sua função? Eu passo agora para a segunda parte, uma parte mais rápida, e depois eu tenho uma terceira que é mais rápida ainda. Qual é a função da Bíblia? O que ela faz? Para que ela nos foi dada? Para que ela serve? Qual é a sua utilidade? Alguém vai dizer, bom, se é um texto, ele foi dado para ser lido. Claro que foi dado para ser lido. Foi dado para ser lido e ouvido. Existem usos menos nobres da Bíblia. Tem gente que usa a Bíblia quase como um talismã ou um amuleto. O pessoal abre no Salmo 91. O pastor Eude Martins sempre fala do Santo 91. O pessoal abre a Bíblia no Salmo 91 e funciona quase como um santo. Eles nunca leram o Salmo, mas parece que a Bíblia aberta no Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, é mais ou menos isso. Ora, esse não é o uso adequado da Bíblia, usá-la como um amuleto. Como é que a Bíblia quer ser usada? O que ela quer fazer? Bom, aí está o texto de 2 Timóteo 3,16. Para ensino, para repreensão, para correção e educação na justiça. Então a Bíblia nos foi dada para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. Basicamente para nos ensinar e para nos mudar. Esse é o ponto. É assim que a Bíblia se descreve a si mesma. É isto que ela faz. Em primeiro lugar, ela ensina e educa. Ela nos conta aquilo que de outra maneira nós não saberíamos. Ora, sem a Bíblia nós não saberíamos quem é Deus e como é Deus. Isto nós só sabemos a partir da Bíblia. Nós não teríamos notícia nenhuma a respeito de Jesus. Esses dias alguém ainda me perguntou, professor, existe algum documento do tempo de Jesus que alguém escreveu dizendo, Jesus foi assim, era assim, ele fez isso, fez aquilo? A gente precisa dizer, não. A única notícia que nós temos a respeito de Jesus está na Bíblia. Da época mesmo em que Jesus viveu, morreu e ressuscitou, ninguém deixou nenhuma nota escrita. A coisa mais antiga, o relato mais antigo que temos está na Bíblia. Temos que viver com isso. E que bom que temos. Se não tivéssemos, nós teríamos muito mal mesmo. Especialmente em questões de fé, em quem vamos crer e de vida. Como vamos viver? É isso que a Bíblia nos ensina. Fé e vida. Nesse ponto acho que temos tudo em comum. Mas a Bíblia também condena e corrige. Interessante, parece que muita gente acha assim, não, a Bíblia só condena as coisas, ela só é contra. Não, ela não só é contra, ela também diz o que é correto. Ela ensina como viver corretamente. Por isso eu digo, ela mexe com a gente, ela quer convencer e convence. Os livros foram escritos para mudar situações, para levar a fé, para mudar vidas. Esta é a função da Bíblia. Alguém disse assim, esse foi um colega consultor de tradução, nós tivemos um encontro um dia desses e ele disse assim, estávamos falando sobre questões éticas e assim por diante, de sermos transparentes e tudo mais, então de repente ele disse assim, na capa de cada livro, de cada Bíblia, deveria ter o seguinte aviso, esse que está ali, cuidado, este livro pode transformar a tua vida. Então, cuidado, esteja preparado. E o interessante, nós apostamos nisso, a igreja aposta nisso,
a sociedade bíblica, em nome das igrejas, aposta nisso, de que entregar uma Bíblia para uma pessoa é tudo que basta. Que bom se tem alguém que explica, mas uma pessoa sozinha lendo a Bíblia, e temos inúmeros testemunhos de pessoas que simplesmente lendo a Bíblia chegaram à fé verdadeira. Ela se explica a si mesma e ela muda vidas, e isso realmente é o que nós queremos. O lema da Sociedade Bíblica: semeando a palavra que transforma vidas. Dá para usar mais a Bíblia? Dá para deixá-la fazer mais e mais o seu trabalho, que é ensinar, convencer, corrigir, educar na justiça? Claro que sim. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu acho que as igrejas, de modo geral, poderiam usar ou ler mais a Bíblia nos cultos, nas reuniões, nos estudos e assim por diante. Infelizmente, em muitas igrejas se fala de tudo, mas a Bíblia é lida muito pouco. Há um estudo nas igrejas na América Latina mostrando que o louvor, as bandas, a música cresceu muito, mas o estudo da Bíblia diminuiu. Os cultos têm muito, às vezes são 80%, 90% é louvor, claro, é inspirado na Bíblia também, mas a pregação da palavra está caindo, a leitura da Bíblia está caindo dentro das igrejas. No ensino, a Bíblia é um livro para ser estudado nas escolas. O pastor Mário falou: que bênção, que coisa bonita. Um município quer disponibilizar para todas as crianças do ensino fundamental um caderno com histórias bíblicas, material preparado pela Sociedade Bíblica. Não é de uma igreja ou de outra igreja, mas é tudo material bíblico que vai lá em nome de todas as igrejas. A Bíblia precisa ser estudada e conhecida nas escolas. Nós podemos estudar a Bíblia aprofundadamente. Há muitos recursos hoje. Nós, na Sociedade Bíblica, entendemos que ajudar as pessoas a fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia é também importante. Por exemplo, um manual bíblico é um material muito rico para se fazer esse estudo. Uma biblioteca digital, a pesquisa da Bíblia no computador hoje é uma coisa fantástica. Se os nossos pais, se esses que nos antecederam na fé 100, 200, 500 anos atrás tivessem tido essas ferramentas fantásticas que é o computador, o que eles não teriam feito? Nós hoje não lemos a Bíblia, as pessoas não leem a Bíblia porque não querem, ela está disponível na internet. A qualquer hora que alguém quer um texto bíblico, encontra. No site da Sociedade Bíblica pode-se ler o texto bíblico, não precisa nem ter uma Bíblia, um livro impresso em casa. E assim por diante, temos muitos recursos. Cabe usar mais a Bíblia no testemunho, né? Isso eu não preciso falar para os irmãos aqui, porque os assembleianos são campeões no Brasil na distribuição das seleções bíblicas. São milhões e milhões de pequenos folhetos que são distribuídos, semeados, sem qualquer outro comentário, só um texto bíblico, entregue com a convicção de que essa palavra é poderosa para mudar vidas. Então esse é um, né? Temos tantas histórias de pessoas que encontraram um folheto amassado. O nosso o secretário de publicações até já disse uma vez: a gente quase deveria já fazer logo de saída um folheto amassado, porque muitas pessoas, quando elas encontram um folheto amassado, dizem: o que será que é isso aqui? Parece colorido, assim, bonitinho, mas está amassado. Então elas abrem, e ao abrir dizem: é alguma coisa para ler. Elas leem, é um texto bíblico e é exatamente a mensagem que precisavam para aquele exato momento. Tantas e tantas histórias. Então esses folhetos são realmente uma bênção no Brasil em termos de evangelização, ajudando as igrejas. Por fim, irmãos, a finalidade da Bíblia. O que a Bíblia quer com a gente? Por que ela vem mudar a nossa vida? Por que ela vem nos ensinar? Essa resposta é fácil, essa todos nós sabemos.
Em primeiro lugar, o que ela não quer fazer? Ela não quer matar a nossa curiosidade sobre uma série de assuntos. A Bíblia fala muitas coisas, ela revela muito, mas ela não revela tudo. Há momentos em que a gente, para ser fiel a Deus, precisa dizer: para essa pergunta eu não tenho uma resposta. Por quê? Porque a Bíblia não responde. Então isso é muito difícil para nós crentes dizermos: eu não sei responder isso, mas às vezes a gente precisa dizer. Ela não responde todas as nossas perguntas, especialmente as nossas perguntas curiosas, mas as perguntas vitais, as perguntas importantes, as perguntas que as pessoas até nem fazem e que nós precisamos levar as pessoas a fazer, que são as perguntas de vida e morte, essas perguntas a Bíblia responde. Eu fico um pouco ainda nesse tema de que nem tudo foi revelado. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, naquele famoso capítulo 13, ele diz: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Nós temos visões da glória, nós temos noção do que é o céu, mas exatamente todos os detalhes nós não sabemos. Vamos ter que esperar para chegar lá. Se já tivéssemos tudo aqui agora, não teria graça, né? Então nós não temos todos os detalhes. Deus não revelou tudo, mas o que Ele revelou é, como por assim dizer, um vidro embaçado. A gente consegue olhar através disso e o que a gente enxerga já é bonito demais. Bom que chega para a gente dizer: é lá que eu quero estar. Mas outros detalhes a mais, ou muitos outros detalhes, a Bíblia não revela. Mas o essencial, sim. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é mestre, ele amarrou isso muito bem. Ele fala em ser sábio. Sábio é mais do que conhecer coisas. Tem muita gente que conhece muita coisa, mas não tem a sabedoria. E tem gente que conhece muito pouco, mas é sábio. E a principal sabedoria é a sabedoria para a salvação. Mas como é que você tem essa sabedoria para a salvação? Como é que ela te vem? Ela te vem pela fé. E aí todos vão dizer: sim, a fé é muito importante. Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E assim, muita gente diz isso, mas não completa a frase. É preciso completar a frase: sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo da Bíblia. Esta é a sua finalidade: nos tornar sábios para a salvação. Em outras palavras, nos dar a conhecer Jesus. Todos nós sempre dizemos, e é bom repetir: quem ao ler a Bíblia ainda não encontrou Jesus, precisa continuar lendo, porque ele não encontrou o mais importante. Este é o livro de Jesus. É o único acesso que temos a ele para conhecermos quem ele é, para que nós possamos ir até ele em oração, para que nós possamos louvar o seu nome e tudo mais que nós fazemos e pregá-lo ao mundo. Resumindo, fazendo uma síntese para concluir, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Que bom! Se Deus tivesse nos dado a Bíblia em linguagem do céu, nós não conseguiríamos entender. Mas Ele veio e falou a nossa língua. Por isso nós conseguimos entender o que Ele nos diz. Ela é uma coleção de livros com um tema comum. Isso seria outra palestra. Mas é impressionante, a Bíblia não é só sempre a mesma música. Ela é uma grande sinfonia. Muitas vozes, mas num coro muito harmônico, muito afinado. Nem todo mundo diz a mesma coisa, mas todos falam do mesmo tema e apresentam o mesmo Deus amoroso. A mensagem de salvação é o centro da Bíblia, o livro de Cristo, a autoridade final em termos de fé e vida. Por isso a Bíblia está no centro das nossas igrejas e nós fazemos monumentos à Bíblia. Por quê?
porque ela é nela que Deus nos fala e nos orienta quanto à nossa fé e à nossa vida. O pastor Eliezer já falou, já citou textos do Salmo 119. O Salmo 119 é uma grande exaltação da palavra de Deus. O poeta bíblico, o salmista, tomou cada uma das 22 consoantes ou letras do alfabeto hebraico e fez com cada letra 8 linhas, começando cada linha com uma letra. Digamos a letra A, 8 linhas, a letra B, 8 linhas, cada frase começando com B, a letra C, e assim 22 letras, e ele não se cansa de louvar e exaltar e engrandecer a palavra de Deus. Entre parênteses, se vocês querem saber por que são tantos versículos, é só multiplicar 22 por 8, que dá o número de linhas, ou versículos, ou versos do Salmo 119. Num trecho mais para o final, ele diz o seguinte, e eu vou ler isso e vou pedir à igreja que depois me acompanhe, vamos repetir, e com isso eu dou por encerrado com essa forma de louvor a Deus, através de um texto tirado da própria palavra de Deus. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras, os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Olhem aí, eu amo os teus ensinamentos. Um pedido, conserva-me vivo por causa do teu amor. E de novo, uma confissão, todas as tuas palavras são verdadeiras, os teus mandamentos são justos. Ele chama aqui nesse trechinho a palavra de Deus de ensinamentos, palavras e mandamentos. Ele na verdade tem uma lista de 8 termos diferentes, estatutos e assim por diante. Ele usa vários termos para falar da revelação de Deus. Leiamos isso em conjunto para concluir. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Amém. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Vamos estar em pé, irmãos. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. A última estrofe diz: é um farol que sempre resplande. 306 da harpa. Que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel.
que Deus nos concedeu, oh Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. Aleluia. Depois de nós termos ouvido o que ouvimos nesta noite, através do pastor Wilson Scholz, depois de nós termos durante esta palestra, por certo, o Espírito Santo trabalhado em muitas vidas aqui, nós estamos envolvidos com o ensino da palavra de Deus. Nós estamos envolvidos com a leitura da palavra de Deus. A nossa fé, ela está baseada num fato descrito da palavra de Deus. E o salmista, pastor Wilson, terminou com esse salmo: vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. A expressão do salmista era uma expressão de amor pela palavra. Nem sempre as nossas expressões têm sido de amor. Às vezes nós somos mais religiosos. Às vezes nós somos mais litúrgicos. Mas eu creio que conhecendo a natureza da Bíblia Sagrada, conhecendo o seu uso, conhecendo a sua finalidade, nós podemos amá-la. Desde aquele dia em que nós conhecemos a palavra. E o pastor Wilson diz a palavra com P maiúsculo. Que não ficou apenas numa área cognitiva, intelectual, mas ela desceu e transformou a nossa vida. Nós precisamos amar essa palavra. E com a permissão do pastor João Sena, eu quero orar nesta noite. Agradecer a Deus porque nós temos em nossa mão a palavra de Deus. Nós temos uma igreja viva, mas o nosso Brasil precisa mais da palavra de Deus. Talvez as nossas pessoas da nossa família, para que eles venham se conservar vivo, porque o salmista diz: conserva-me vivo por causa do teu amor. Algumas pessoas que estão vivendo biologicamente apenas, mas espiritualmente estão mortos. Quando eles se deparam com a palavra de Deus, eles mudam. Por isso, nesta noite nós queremos orar. Eu não vou pedir que ninguém venha aqui à frente. Mas aí mesmo onde você está, para você dar importância à palavra de Deus, para você dizer que ela é doce mais que o mel, e que você quer ser fiel a ela, e que você quer que esta palavra, como é o lema da sociedade bíblica, transforme vidas. Transforme vidas. E talvez nesta noite, mais um pouquinho esta palavra pode me transformar em algumas áreas da vida que eu preciso que ela me mostre o caminho correto para mim viver, para mim pensar, para mim sentir e para mim agir. Fecha os teus olhos, meu irmão. Pai de amor e de bondade, muito obrigado nesta noite, porque mais uma vez nós ouvimos a respeito desta bendita palavra. Mais uma vez nós ouvimos a respeito de como o Espírito Santo usou homens. E Tu continuas, Senhor, usando homens e mulheres para semear esta palavra que transforma vidas. Mas não só semear aos outros, mas primeiro deixar ela nascer no seu coração. Porque estas palavras, conforme disse o salmista, são verdadeiras. Essas palavras, conforme disse o salmista, são os Teus mandamentos. E eles são justos, ó Deus. E eles não duram apenas um dia, 24 horas, um mês, mas são palavras de vida eterna. Eu Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de nos reunirmos em torno da Tua palavra. E que nos corações destes irmãos e destas irmãs
seja gerado a cada dia o desejo de amar mais a tua palavra e de semear mais a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém? Podeis sentar, amados irmãos. Nós queremos agradecer ao pastor Wilson Scholz, que apesar de suas muitas aulas na universidade, muitas ocupações no trabalho, ele tirou um tempo para aceitar o convite e estar aqui, e estar ministrando essa palestra tão abençoada. Agradecer ao pastor Mário, a Sociedade Bíblica, o irmão Odir, e agradecer o pastor João Seno, o ministério e a igreja de Criciúma, por abrir as portas para estarmos aqui. Muito obrigado. Orem sempre pela Sociedade Bíblica, orem pelos institutos bíblicos que estão semeando a palavra de Deus, a escola bíblica dominical. Orem e estejam envolvidos, aqueles irmãos, aquelas irmãs